Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, queria conversar com vocês sobre o seguinte. Antes de me chamarem de fanático ambientalista, como já fui chamado nas redes sociais, ou fanático comunista, como também já chegaram a insinuar, ou fanático neoliberal, o que seria extremamente contraditório, o que também já ouvi assim algumas insinuações desse tipo. Eu queria conversar com vocês sobre o conceito de o que eu considero de conceito de nova política econômica social, que é o desenvolvimento sustentável. Eu prego o desenvolvimento sustentável como modelo econômico e político, tá? Então, vocês vão sempre me ver falando nas três bases do desenvolvimento sustentável. Para quem não sabe, para quem não conhece, desenvolvimento sustentável é baseado na economia, na questão social e na questão ambiental. Portanto, vocês sempre vão me ver defendendo o maior lucro possível, o maior lucro possível, mas não acima de tudo. Essa é a diferença. Vocês sempre vão me ver defendendo a maior justiça social possível, mas não sem lucratividade. Vocês sempre vão me ver defendendo a melhor proteção ambiental possível, mas não esquecer a questão social e não esquecer a questão econômica. E os dois sucessivamente. Então, o que eu acredito? Eu acredito nessa coisa que é uma nova tendência do mundo. Vocês já entenderam que não é possível simplesmente fazer lucro. Sabe, no tempo da escravidão, quando a direita, a extrema-direita, os neoliberais criaram a escravidão, né, e escravizaram milhões de pessoas, eles não se preocupavam na questão social. E aí, aquele negócio para eles de questão social era um negócio desprezível. Quem são esses escravos? Eles nem gente são. Era assim que se entendia naquela época. E daí houve uma evolução, né? Uma evolução da humanidade, do globo no completo. Entenderam, porra, sacanagem, nós estamos sacaneando aqui pessoas, são seres humanos. Então, a questão social valorizou a partir de então começaram a ver a questão econômica e também a questão social. E esse avanço da humanidade, ele ainda não é global, tá? Você tem muitos países que falam, por exemplo, a China, né, que se diz comunista, que seria a base do comunismo, seria essa questão da questão social, né? Mas, no entanto, a gente vê os chineses trabalhando por salários míseros, condições de vida totalmente inadequadas, isso que a gente vê também da internet. Há de se filtrar coisas. Eu nunca fui à China ainda, não, agora em 2016, em março, ainda nunca fui à China, pretendo ir. Né? Mas, assim, a gente vê que a China não é um modelo onde as pessoas têm chances iguais. Né? Tem Cuba, onde a questão da saúde funciona parece que muito bem, a questão da educação também muito bem, mas aí falta liberdade de expressão, faltam, sei lá, muitas outras coisas que também não condizem aí com essa questão social na sua prática, porque se a gente entender a questão social, cada indivíduo também é um indivíduo, né? Ele tem os mesmos direitos que os outros, mas ele também tem a sua própria expressão, a sua própria característica, então ele deve ser respeitado. Ser socialmente correto também é respeitar as diferenças, as desigualdades, as minorias. As minorias precisam estar inclusas. Tá? Não pode faltar com respeito. Não é a maioria que tem a razão. Não é assim. E nem sempre a maioria tem a razão, não. Eu vivo na Alemanha e, infelizmente, houve um tempo aqui na Alemanha que a maioria da população era nazista. Então, assim, eles não tinham razão, isso foi constatado com o tempo. Sabe, a maioria dos que apoiaram Stalin também viram que não era uma coisa muito bacana, não. A maioria que elegeu ditadores. Então, a maioria nem sempre tem razão e eu não me importo de estar no meio da maioria, minoria. Para mim, isso não faz, não tem importância nenhuma se eu estou na maioria ou minoria. A importância que tem para mim é a questão do pensamento lógico, sabe? Você ter consciência daquilo que você é, respeitar a sua própria opinião. Então, antes de formar o meu conceito socioeconômico e político, eu dei uma pesquisada dentro do meu coração, né, e a minha experiência com pessoas que eu vejo na rua, chances, novo negócio e tudo mais, aí eu formo a minha opinião e depois é que eu vou expressar isso. Só que a gente não consegue expressar tudo de uma vez só, né? Ou eu falo, normalmente em alguma postagem no Facebook ou em outras coisas, eu falo da economia ou falo disso, é sempre uma coisa segmentada, muito segmentada, aliás. Então é preciso entender isso. Bom,
entendeu-se que a questão social também era importante. Aí aboliu-se a escravidão, né, e pronto, e isso ainda não globalizou, infelizmente não evoluímos a tal ponto em que as questões econômicas têm o mesmo valor da questão social. Normalmente, a econômica ainda é um peso maior. Se a gente for lá atrás na história, a economia estava isolada lá na frente. Aí a questão social veio subindo assim devagarinho, correndo atrás. Agora, nos últimos tempos, percebeu-se uma outra coisa. Não basta só ganhar dinheiro e gerar emprego, né? Isso a China faz também. Tem que se pensar no meio ambiente, porque isso aqui é nossa casa, o planeta, e cada vez está menor. Hoje, uma viagem Brasil, Alemanha, Angola, Moçambique, isso é tudo muito rápido, o acesso é muito rápido, o planeta está menor. Você vê que a nossa casa ela tem um tamanho específico, não dá para correr daqui. Sabe? Ainda as pesquisas espaciais ainda não estão avançadas no ponto que a gente pode correr para Marte, qualquer coisa, se aqui ficar feio o negócio, que a gente pode correr para Júpiter. Não, não dá. Isso aqui é a nossa casa, a gente tem que cuidar disso. O efeito que eu faço aqui na Alemanha pode ter repercussão no Brasil. Olha o tsunami que deu lá no meio do oceano, matou milhares de gente na Ásia, sabe? A poluição que aconteceu lá em Mariana, com o desastre ecológico lá de Mariana, em Minas Gerais, o desastre ambiental que poderia ter sido evitado se não fosse as empresas extremamente e somente neoliberais que estão ali naquela região, o impacto que deu lá, o desastre que deu lá, está poluindo o Oceano Atlântico ainda. Toda a costa lá brasileira está sendo poluída, está chegando à Bahia, certo? Então, assim, a coisa é global. Há de se pensar também no meio ambiente. Então, desse ponto, a questão econômica continua em cima, a questão social está bem por aqui, e a questão ambiental está começando a nascer, sabe? A questão ambiental ela enfrenta hoje os mesmos problemas que quando a questão social começou a entrar em pauta. Que tem gente que diz que isso é idiotice, que isso é besteira, que derruba mesmo essa floresta, que isso não tem importância, sabe? Que isso aí não é nada. Tem gente que pensa assim, principalmente quem está lá em cima na questão econômica. Pensa que é, não, o lucro. Sabe? Eu vou criar uma empresa, vou empregar gente, que se dane se eu pagar salário de miséria, mas vou empregar. Estou gerando emprego. E a questão ambiental, isso é besteira de ambientalista que inventou isso aí. E, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o desenvolvimento sustentável no momento assim da questão da ciência que a gente tem, desenvolvimento humano, é o que nós temos de maior, de mais desenvolvido. O cidadão ter a consciência da igualdade da importância das coisas, ambiental, social e econômico. Isso não é para ficar só na teoria, não, minha gente. Isso não é para ficar só lá no quadro com o símbolo de reciclagem, dizendo que isso daí é uma beleza, não. Isso é para ser colocado em prática, sabe? Todo empreendimento que você vê, bom, vamos ver, tem lucratividade? Tem, beleza, lucratividade é boa, né? Aí o cara vai dizer, olha, Gleice, isso aí é neoliberal, não tem nada a ver com isso. Agora vamos controlar se essa lucratividade está atrelada também com a mesma importância na questão social. Como é isso? É gerando o máximo de emprego possível. E emprego que pague bem as pessoas. As pessoas estão em primeiro plano. Afinal de contas, os clientes da empresa são pessoas. Tá? Então, a empresa tem que se preocupar com as pessoas. E aí tem que se ver também, junto com isso, preocupação da economia, porque senão a empresa não fica de pé, tem que ter a base econômica, a questão social. E agora vamos ver o seguinte: não basta só isso, tem que ter o máximo possível, né? Se não for fazer bem ao meio ambiente, com reflorestamento, esse negócio, pelo menos que fique neutro. Tá? Essa é a coisa que se chama de impacto ambiental. Reduzir o mínimo possível, para o menor número possível, a questão do impacto ambiental. Porque é que nem o cidadão que vai para dentro da casa dele, que começa a montar uma empresa dentro da casa dele e sai sujando toda a casa dele. Daqui a pouco a casa está cheia de mosca, de rato, isso vai matar ele. Essa doença vai voltar para ele. Então, isso também é importante. Tá? Nós temos 3 bases. Então, para quem entende um pouco de política e economia, vai entender que esse conceito, na minha opinião, ele está fixo, ele é junto, pertence junto, e infelizmente a gente não tem ainda partidos políticos que representam isso na íntegra. E aí eu entro na segunda parte desse vídeo, que é o seguinte: normalmente o que se tem? Normalmente se tem a direita, né, na questão dos partidos políticos. Você tem a direita, deixa eu ver, direita representada pela minha mão esquerda aqui. A direita, você tem a esquerda. A direita se preocupando com a economia
e a esquerda se preocupando com a questão social, né? O pessoal da questão ambiental normalmente são, por exemplo, Partido Verde, né? O pessoal só se preocupa com a questão ambiental. Eu acho que é um grande erro também, porque a questão ambiental sozinha, sem o motor da economia e sem a questão da social, ela também não vai para frente. As três coisas têm que estar em equilíbrio. Então, o que a gente vê hoje são os partidos políticos isolados nas suas pontas. Todos eles falam de lucratividade, né? De questão de dinheiro, de economia, da questão social, da questão ambiental, mas isolados nas suas partes. E, na verdade, o equilíbrio está no meio. Se você pegar uma balança, o equilíbrio está no meio. Então, você tem que criar um gráfico de três eixos e colocar bem ali no meio. Ali é que é o modelo ideal para as nossas condições hoje. Pode ser que daqui a 100 anos se descubra uma nova relevância, né? E daí tem que se aplicar essa nova relevância também. Mas hoje, esse é o modelo que a gente precisa perseguir, né? Qual essas novas coisas que podem acontecer? Por exemplo, né, nós estamos falando da questão social, econômica e ecológica, ambiental. Mas também tem a questão cultural. As pessoas têm cultura diferente, né? Tem a questão espacial, que é o equilíbrio entre a questão rural e urbana, tá? O equilíbrio de integrações, né? Desconcentração de metrópoles, né? Adoção de práticas agrícolas mais inteligentes, permacultura, né? Não agressividade à saúde, ao ambiente, ter a sustentabilidade política, né? Que é a evolução da democracia. A democracia, para evoluir, é preciso que a questão da educação também evolua, né? Tem a sustentabilidade ambiental, que eu já falei, e entre outras coisas que podem vir surgindo aí no futuro. Então, a gente precisa estar aberto a essas coisas, e eu acho que o modelo, tanto resumindo o meu vídeo, né, para encerrar meu vídeo, tanto o modelo neoliberal está falido para os tempos de hoje, tá? Lembrando, questão do meio ambiente, planeta, pessoas, economia. A direita, na minha opinião, está falida no seu modo de pensar, a esquerda está falida no seu modo de pensar, e o ambientalista, sozinho, isolado, também está falido no seu modo de pensar. A ideia é juntar todo mundo e todos com o mesmo poder de voto, digamos assim. E tudo isso deve ser um novo modelo sociopolítico e econômico, tá bom? Essa é a minha ideia de política, é por isso também que eu me meto muito, comento também muitas coisas de políticas, algumas, quem me persegue aí, aliás, quem me segue, não me persegue, no Facebook, ele vai ver que eu defendo muito a questão social em muitos casos, eu defendo quem defende a questão social, quem fez, né, comprovadamente que fez pela questão social. Eu defendo também a alta lucratividade dos empreendimentos, você pode observar isso nos meus trabalhos, mas eu também defendo o meio ambiente, a proteção ambiental. E isso sempre, como eu falei para vocês, tem que vir, infelizmente aparece de forma segmentada, separada. Quem lê só aquele artigo está pensando, pô, o Gleice é ambientalista fanático. Aí que veio só o outro lá, que eu falo de economia, lucratividade, ganho dinheiro com isso, com aquilo. Ah, pô, o Gleice é neoliberal. Então, é preciso ter a visão 360 graus aí, né, para que a gente possa entender. E quem acha, respondendo aí às pessoas que me seguem no Facebook, quem acha, diz assim, o Gleison não mora no Brasil, como é que vai fazer alguma coisa pelo Brasil? Olha, não é bem assim não, tá? Não precisa morar no Brasil para você fazer alguma coisa boa pelo Brasil, ou pela África, ou pela Ásia, não precisa morar nos países. O que eu crio, o trabalho que eu faço pela internet, ele leva conhecimento, ele semeia conhecimento dos melhores exemplos do mundo e joga isso na internet. Sabe, quem lê isso em português lá no sertão do Ceará, entende que dá para fazer melhor. E a minha contribuição é essa. Caso eu seja contratado para ir lá, para fazer o serviço, eu vou lá e faço. Sabe, tem gente lá na África que lê os tópicos e diz, poxa, eu não sabia que dava para fazer isso. Sabe, isso vai chegando políticos, a pessoas importantes, empresários que estão lá na Ásia e querem investir também. Sabe, no tratamento de resíduos das plantações lá de usinas de Dendê e de tudo mais. Tem gente que se interessa por isso. E a minha contribuição, eu acho que não é pequena, porque esse movimento que eu faço, eu levo conhecimento e coloco na internet em língua portuguesa. E que, infelizmente, é muito fraca. A base científica da internet em língua portuguesa é muito frágil. Infelizmente, tem muita coisa em inglês, em alemão, em espanhol, mas em português tem pouca coisa. E o trabalho que eu faço é árduo, é bastante trabalho, mas eu faço isso. E não tenha dúvidas
da quantidade de pessoas que eu já impactei através desse meu trabalho, que eu já impactei positivamente as suas vidas. Né? Não há registros que eu tenha prejudicado ninguém, a não ser, bom, os fanáticos, de qualquer um dos pontos, ambiental, social, econômico, qualquer um desses pontos. Eu acho que a melhor coisa não está nas extremidades, ela está no meio. O equilíbrio está bem no meio, não é nas extremidades. Então, essa é a minha opinião, tá? Então, é, eu sempre vou estar defendendo isso. Eu não tenho como não falar de política, porque eu estou altamente envolvido em política. Eu estou falando de sistema sociopolítico e econômico. Então, não tem como. Sabe, para falar de questão ambiental, você tem que falar de legislação, de lei, tem que falar com o vereador, com o deputado, com todo mundo isso. Para falar de questão de economia, eu tenho que falar com empresários, empresários do Brasil, de Angola, da Europa, de todo canto, entendeu? Para falar de questão social, eu tenho que estar no meio das cooperativas e catadores, cooperativas sociais, cooperativas agrícolas. Então, eu tenho que estar participando disso tudo aí, não tem como fugir disso. E eu gosto. Eu acho, eu acho assim, eu encontrei finalmente a área em que o meu coração bate por ela. Sabe? Você tem que se fazer aquela pergunta: o que que você faria se você não tivesse fome, se não tivesse necessidade de dinheiro nenhuma? O que é que você faria se você tivesse absolutamente tranquilo na sua vida? E eu tenho certeza de uma coisa: eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Tá? Então, essa é a área da minha vida. Eu estou metido muito mais que o pescoço, até cobrindo a cabeça, eu estou metido nisso. Não vou largar essa área. Eu sou apaixonado pelo que faço. Essa é a diferença. Né? Quem vê o meu trabalho, muitas vezes, né, logo que eu comecei, às vezes pensa assim, poxa, tinha aqui uma equipe gigante. E não, logo que eu comecei, é o trabalho de uma pessoa só. Tá? E esse trabalho de uma pessoa só criou centro de treinamento online, vários blogs, sites, informações técnicas traduzidas em português de alta qualidade que hoje estão servindo de referência para trabalho de conclusão de cursos de graduandos em universidades em todo o mundo. Tá? Doutores estão fazendo tudo pesquisa nesses sites que eu estou fazendo e eu não parei por aí. A minha intenção não é que só eu tenha voz disso, não. Eu estou dando voz para todo mundo. Eu acho que os TCCs, tudo isso, a gente tem que dar uma nova importância a isso e publicar, porque é um material científico de pessoas bem intencionadas, sabe? Então, se a pessoa tem um material, um TCC, que tem um conteúdo relevante e interessante dentro do contexto de sustentabilidade, a gente tem que dar voz a isso. Esse é o trabalho que eu faço, que eu estou altamente comprometido com isso, tá? E eu não vou largar isso enquanto isso não der certo completamente. Essa é a minha missão no planeta, né? Para quem está curioso em saber. E fanático não, pessoal. Eu não sou fanático justamente porque eu não gosto das extremidades. Eu gosto do centro, do equilíbrio que está lá no meio. As três coisas, nenhuma das coisas para mim deve ser extrema. A questão social ela vai falir se não tiver um pé econômico e ambiental. A questão ambiental vai falir se não tiver economia e social. E a questão econômica vai falir se pensar só no umbigo dela. É bem assim, tá certo? Um grande abraço a vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.